Bom dia, eu sou a Keila Nossi e esse é o Devocional Diário da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Como é bom ter você nessa caminhada conosco. Nós estamos aí desde janeiro fazendo a leitura do Novo Testamento, pegando livro por livro, capítulo por capítulo, e tem sido uma trajetória magnífica de aprender muito sobre a palavra de Deus. Nós precisamos criar esse hábito da leitura da palavra, porque é a palavra que nos ensina a pensar como Deus pensa, a conhecê-lo de uma forma especial e única. E o que eu mais acho interessante é porque nós temos o autor dessa palavra à nossa disposição diariamente, que é o Espírito Santo, para nos orientar, para nos instruir, para nos dizer aquilo que ele realmente tem para nós diante de cada porção. Então que você faça desse momento um encontro mesmo com o seu Pai. Que você pare, que você ore, que você pegue a sua Bíblia, que você dedique um tempo para que você possa ouvir o seu Deus falando com você e te trazendo aí ferramentas e direcionamento para o seu dia. Nós já fizemos aí a leitura dos Evangelhos, da Carta de Atos. Hoje nós estamos estudando a Carta de Romanos e nós já estamos no capítulo 9. E quantas coisas nós não temos aprendido, quanta consolidação não tem trazido para a nossa fé e para a nossa prática, e hoje não será diferente. O capítulo 9 de Romanos vai nos trazer aí assuntos como a soberania de Deus, o papel de Israel na história da salvação, nos fala sobre a justiça de Deus, a escolha divina e a resposta humana diante do amor que Deus tem pelo seu povo. Então vamos lá, ao início desse capítulo, Paulo ele então inicia expressando uma tristeza pela incredulidade de Israel. É o povo dele, é o povo que recebeu a promessa, é o povo que vivenciou ali o Messias, mas esse povo não conseguiu compreender, não conseguiu aceitar, não conseguiu ali receber e foi incrédulo diante de tudo o que Jesus Cristo ministrou sobre eles. E por meio do exemplo de Israel, Paulo vai nos trazer então a compreensão de que a escolha de Deus não está atrelada a méritos humanos. Nos versos 15 e 16, nós vamos ver ali que Deus tem compaixão de quem quer ter compaixão e que a salvação não depende da vontade do homem, mas depende sim de Deus. Então isso nos leva a refletir sobre a nossa dependência da graça divina, que foi algo que nós conversamos muito no início aí de Romanos, que a graça de Deus não está sobre nós pelo que nós fazemos ou pelo que nós merecemos, mas está por quem Ele é, porque Ele é Deus. Então, mais uma vez, nós precisamos nos lembrar que não há nada que nós possamos fazer para atrair o amor de Deus. O amor de Deus está sobre nós, porque nós já somos alvos do seu amor, nós somos a sua criação e Ele se move até nós, né? Ele vem ao nosso encontro. Então, a nossa salvação não está atrelada naquilo que nós fazemos, mas ela está baseada naquilo que Deus fez por nós ao enviar Jesus Cristo e nos dar ali a sua vida na cruz. Então essa compreensão deve nos levar a uma vida de humildade, reconhecendo que não estamos na fé por causa de nós mesmos, mas é pela graça de Deus. E que isso pode nos transformar, então, num discípulo, num seguidor de Cristo mais grato e amoroso, porque não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. Ele nos escolheu, Ele trouxe essa graça sobre nós, Ele nos deu a possibilidade de fazermos parte da sua família, então o privilégio é nosso. Por isso hoje você precisa refletir: você depende mais das suas obras ou você confia plenamente na graça de Deus? Como que está isso aí no seu coração? O apóstolo Paulo também vai abordar a aparente injustiça de Deus ao escolher uns e não os outros. Mas ele menciona aqui a figura de Faraó, afirmando que Deus endureceu o seu coração para demonstrar o poder que ele tem, para demonstrar o seu plano, para fazer com que o nome dele fosse visto, para que a glória dele fosse compreendida. E essa ideia, às vezes, desafia a nossa perspectiva humana sobre justiça. Mas Deus,
Ele atua conforme os seus propósitos, os seus planos. Ele não cabe na nossa mentalidade, ele está acima daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Então, ele está no controle de todas as coisas e que muitas vezes nós não compreenderemos totalmente, porque não nos cabe essa compreensão. Se você ter uma noção, nós vamos viver a eternidade inteira conhecendo Deus. Então, na nossa brevidade da vida, nós não vamos compreender tudo aquilo que ele faz, afinal de contas, ele é Deus. Ele tem todo o poder, ele pode fazer o que ele quiser. Então, esse ensino nos convida a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias da vida parecem injustas ou quando não entendemos as suas decisões. Nós, hoje, como cristãos, precisamos olhar para as nossas aflições e desafios sobre uma lente da soberania divina, reconhecendo que Deus está no controle e que por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não veja o fim das coisas, Ele vê, porque Ele já está lá no fim. O nosso Deus, Ele é atemporal, Ele está no fim das coisas e Ele atua em nós. Então nós precisamos confiar de que tudo está no controle das suas mãos, de que nada passa pelos seus olhos, e isso precisa nos trazer paz e esperança mesmo diante das adversidades. Paulo também vai falar sobre a inclusão dos gentios, mostrando que a salvação é universal, não é limitada à nação de Israel, e por isso que hoje nós temos livre acesso ao nosso Pai, nós hoje podemos fazer parte da família espiritual, e isso sublinha a generosidade de Deus em estender a sua graça a todos, o que nos convida então a uma missão de evangelização. A presença da mensagem da salvação para todos deve nos encorajar a contemplar o nosso papel como portadores dessa boa nova, dessa notícia maravilhosa de que Jesus Cristo nos ama e que não há nada que possa nos separar do amor dele e que as pessoas podem olhar para Jesus e ter esperança, ter uma vida plena, ter uma vida realmente, não apenas sobreviver. Então nós precisamos avaliar como que nós estamos nos relacionando com diferentes grupos de pessoas e se nós realmente estamos nos permitindo ser instrumentos de Deus nessa inclusão e nesse amor. O capítulo vai concluir com uma chamada à reflexão sobre como respondemos ao chamado de Deus em nossas vidas. A questão da fé e da aceitação do Evangelho é central. Então a conversão ela ocorre quando o coração se abre à verdade do Evangelho. Então nós somos desafiados a avaliar a nossa própria resposta a Deus. Será que nós estamos vivendo por fé? Estamos abertos a ouvir e a obedecer aquilo que Ele nos diz? Essa postura de coração aberto é fundamental para que a gente possa ter um relacionamento genuíno com o nosso Senhor. Será que nós estamos dando ouvido àquilo que Ele fez em nosso meio, aquilo que Ele faz diariamente nas nossas vidas? Ou nós estamos sendo como o povo de Israel, nos tampando os nossos ouvidos para a realidade de Cristo no nosso meio? Nós precisamos hoje tomar um posicionamento diferente, ter a nossa vida baseada na graça do Senhor, reconhecendo a soberania dEle e respondendo em fé, com esperança, com ousadia, para transmitir então essa verdade a todos. Vamos orar nesse momento? Pai, nós queremos te agradecer. Primeiro, Senhor, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é bom, o Senhor é Deus. O Senhor criou todas as coisas, ó Pai, com o poder da sua palavra. No princípio o Senhor estava e o Senhor está hoje nas nossas vidas e o Senhor já está lá na frente no nosso futuro, contemplando, Senhor, toda a criação restaurada diante do Senhor em adoração. E Pai, em resposta a isso nós queremos te agradecer. Agradecer pelo privilégio que o Senhor nos deu de receber o Senhor Jesus, de sermos, ó Pai, filhos do Senhor, de termos um relacionamento restaurado contigo. Obrigada, Deus, porque o Senhor entrou no nosso coração e o Senhor mudou a nossa mentalidade, mudou a nossa perspectiva, nos trouxe esperança. Pai, como é bom saber que nada poderá nos separar do Teu amor, nada poderá, ó Deus, nos afastar de Ti. Então, Pai, hoje nós clamamos que as nossas ações, que
não venha partir de nós esse distanciamento novamente. Se nada, ó Pai, externo pode afetar a forma que o Senhor nos ama, nos ajude, Senhor, para que a gente possa obedecer o Espírito Santo, obedecer a Tua palavra, viver uma vida em santidade, para que nós mesmos não venhamos nos afastar de Ti, mas que nós possamos ter um relacionamento íntimo, intencional com o Senhor. Deus, nos ajude, Senhor, a caminhar com esse senso de privilégio, de fazermos parte da Tua palavra, de fazermos parte da Tua história, de fazermos parte do Teu povo. Nos ajude a termos responsabilidade de carregar o Teu nome, Senhor, com integridade, com verdade, com santidade. E nos ajude, ó Deus, a nos responsabilizarmos também em anunciar essa boa nova. Pai, que a Tua graça seja manifesta sobre nós e Deus nos dê a consciência de que o Senhor é soberano. Por mais que a gente não veja, por mais que a gente não entenda, que a gente venha confiar no Senhor, sabendo que o Senhor não perdeu o controle de nada e que por mais que a gente não consiga compreender, o Senhor permanece sendo o mesmo Deus, aquele que prometeu, ó Pai, aquele que nos deu a vida eterna, aquele que enviou Jesus Cristo, aquele que está conosco diariamente, nos guardando e nos livrando. Senhor, traga esse senso de gratidão ao nosso coração e nos ajude a viver da forma que agrada ao Senhor, confiando plenamente em Ti e certos, ó Deus, de que um dia nós estaremos no céu contigo, regozijando e Te conhecendo eternamente. Pai, que o Senhor nos guie por meio do Teu Espírito nesse dia, nos trazendo ainda instrução mediante a Tua palavra, meditação, contemplação e direcionamento, ó Deus, para que nós possamos agradar ao Senhor. Continue, Senhor, atuando em nós, Espírito Santo, é o que nós te pedimos e muito obrigada, Jesus Cristo, por ser o nosso Salvador e o nosso Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe e nós nos vemos amanhã.